Bom dia a todos. A gente vai falar sobre os anexos embrionários dos vertebrados, o desenvolvimento embrionário e a colonização do ambiente terrestre, da disciplina de Zoologia, professor Vitor Ribeiro, discentes Araceli, Aldeniesla, Ketli, Tarsila e Sayomara. Bom dia, me chamo Araceli para falar um pouco sobre os anexos embrionários. Os anexos embrionários são estruturas membranosas extraembrionárias que surgem durante o desenvolvimento embrionário de alguns animais vertebrados, a partir dos folhetos germinativos. Essas estruturas atuam como nutrição, respiração, proteção do embrião, auxiliando assim em seu desenvolvimento. Existem 4 tipos principais de anexos embrionários: o saco vitelínico, o ânio, o alantóide e o córeo. O saco vitelínico é uma estrutura formada a partir do mesoderma e endoderma, que envolve o vitelo, participando assim do processo de nutrição do animal em desenvolvimento. Essa membrana é a primeira a ser formada e está ligada diretamente ao intestino do embrião. Apresenta-se bem desenvolvida em peixes, répteis e aves. Entretanto, é reduzida em mamíferos, nos quais a placenta assume a função de nutrição. O ânio é uma membrana formada a partir do ectoderma e mesoderma, que envolve o embrião de répteis, aves e mamíferos. Ele delimita a chamada cavidade amniótica, a qual apresenta em seu interior o líquido amniótico. Este possui como principais funções proteger o embrião contra choques mecânicos e evitar a sua desidratação. No mamíferos, a estrutura é conhecida popularmente como bolsa de água. Bom dia a todos. Falar um pouco sobre o córeo e o alantóide. O córeo é uma membrana que envolve o embrião e todos os anexos embrionários. Ele é o mais externo do corpo do embrião. Nos ovos dos répteis e aves, fica sob a casca. Também participa do processo de trocas gasosas junto com o alantóide. O alantóide, por sua vez, nos répteis e nas aves, tem a função de transferir para o embrião as proteínas presentes na clara. Transfere parte dos sais de cálcio, que utiliza na formação de seu esqueleto. Participa das trocas gasosas. Além disso, atua como um depósito de produtos de excreção, ou seja, resíduos metabólicos nitrogenados removidos do sangue. Como vocês podem ver nessa imagem do córeo, fica mais evidente o córeo em azul, logo abaixo da casca, e essa parte rosada, que é o alantóide. A placenta é um anexo embrionário, porém é uma estrutura exclusiva dos mamíferos, sendo formada pela interação entre córeo e o alantóide, tem como função estabelecer a troca de substâncias entre a mãe e o filhote, possuindo função de nutrição, respiração e excreção. Desenvolvimento embrionário são modificações progressivas sofridas por um indivíduo desde sua origem até a maturidade sexual. Durante o desenvolvimento embrionário, há diferentes fenômenos que são idênticos para diferentes espécies: a multiplicação celular, os movimentos morfogenéticos e a diferenciação celular. Nos vertebrados, esse desenvolvimento é contínuo, embora seja possível distinguir 3 fases distintas: segmentação, gastrulação e organógenese. Após a fecundação, que dá origem ao ovo ou zigoto, estes sofrem várias transformações. De acordo com a quantidade e distribuição do vitelo, que é material nutritivo contido no óvulo dos animais, e esses ovos são classificados em 3. Ovos isolécitos são aqueles que não apresentam vitelo. Como exemplo, podemos citar os mamíferos. Ovos heterolécitos são aqueles que apresentam uma quantidade moderada de vitelo. Anfíbios e peixes apresentam bem esse tipo de ovo. E os ovos telécitos são aqueles que apresentam grande quantidade de vitelo, que ocupa quase toda a célula. O núcleo e as organelas ficam restritas a um pequeno disco bem próximo à membrana plasmática. São ovos caracterizados de répteis e aves.
Bom dia, eu vou dar continuidade ao desenvolvimento. E a primeira fase é a segmentação, que é uma série de sucessivas divisões, formando-se uma massa compacta de pequenas células. Na primeira fase da segmentação, o embrião tem o aspecto de uma pequena mórula, constituída por células mais ou menos esféricas, que progressivamente elas irão diminuir de tamanho, fazendo com que o embrião não aumente sua dimensão durante esta fase. E cada célula dessa mórula ela é denominada blastômero. Após um certo momento, começa a surgir no interior da mórula uma cavidade, em virtude da reorganização das células, que passam a posicionar na periferia. Essas células começam a secretar um líquido que é jogado no interior dessa cavidade. E essa cavidade cheia de líquido, ela é denominada blastocele. E a camada de células que delimita recebe o nome de blastoderme. Neste momento, o embrião em desenvolvimento passa a se chamar blástula. O tipo de segmentação que ocorre nos ovos está diretamente relacionado com a quantidade de vitelo presente nele. Há três tipos: a segmentação holoblástica igual, que ocorre nos ovos isolécicos, que são típicas dos mamíferos; a segmentação holoblástica desigual, que ocorre em ovos heterolécicos, que são típicas dos anfíbios; e a segmentação meroblásticas, que ocorrem em ovos telestos e são típicas dos peixes, dos répteis e das aves. Após essa fase, a próxima é a gastrulação. A gastrulação é uma etapa importante do desenvolvimento embrionário, porque é nesta fase que ocorre o crescimento e a diferenciação das células para a formação dos seus folhetos germinativos, que são a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. E eles são responsáveis por originar órgãos e tecidos. A gastrulação tem início com a formação da linha primitiva na superfície do epiblasto, uma região de células localizada acima da blastocele. E nos vertebrados, podemos identificar dois tipos de gastrulação. A primeira é por involução e migração das células superficiais através do blastópero, que são típicas dos peixes e dos anfíbios. E a outra é por involução e migração das células do epiblasto através da linha primitiva, que são típicas dos répteis, das aves e dos mamíferos. Já a organogênese é a última fase, que é a fase em que ocorre a diferenciação dos folhetos em órgãos. Nos vertebrados, acontece a neurulação, que é a etapa inicial da organogênese. A neurulação é o processo da formação do tubo neural, que é um rudimento do sistema nervoso central. Quando o embrião ele está em neurulação, ele é chamado de neurula. Na formação da neurula, a ectoderme, situada na região dorsal do embrião, ela sofre uma invaginação e origina a placa neural. Essa estrutura levará à formação do tubo neural dorsal, que depois ela passará a formar todo o sistema nervoso do animal. Os diferentes folhetos embrionários, ele dá origem a diferentes órgãos e tecidos do embrião, que geralmente são eles: a ectoderme, a epiderme, as glândulas da pele, o sistema nervoso e revestimento da boca e do ânus. A mesoderme, o coração, os vasos sanguíneos, os rins, a bexiga, as vias urinárias, os músculos e os ossos. E a endoderme é o revestimento do tubo digestivo e respectivas glândulas anexas.
Olá, meu nome é Tarsila. Darei continuidade à apresentação e mais adiante detalharei sobre a adaptação desses invertebrados ao ambiente terrestre. Bem, a origem dos tretápolas, né? Aí, um exemplo que eu trouxe, essa conquista da Terra foi um processo evolutivo muito longo também e com uma importância muito elevada que envolveu modificações morfológicas e fisiológicas em quase todos os sistemas orgânicos que evoluíram no contexto também dos ecossistemas devonianos há cerca de 408 milhões de anos atrás. Essa transição da água para a terra é quase certamente um exemplo, né, da radiação adaptativa também. Nesse processo, os animais que adquiriam certas características, como o membro primitivo para caminhar, ou a capacidade de respirar também, eles colonizaram ali novos habitats, propício também à sobrevivência, com novas fontes de alimento, menos perigos de predadores e menos competições também em relação a outras espécies. Essas modificações, elas estão relacionadas a diferentes ambientes terrestres e aquáticos. Bem, resumidamente, essa passagem, né, da água para a terra, com o exemplo dos tretápolis que eu trouxe, tiveram que enfrentar problemas como sustentação de seus corpos em terra firme, que são muito mais densos que o ar, e também a gravidade do ambiente terrestre, e por esse motivo, seu sistema esquético também, que tem uma estrutura de maneira diferente dos peixes, e aqui, ó, uma diferença está no ambiente aquático e no ambiente terrestre. Já a sua diversidade no meio, no ambiente aquático era maior, já no ambiente terrestre era menor. E a disponibilidade de oxigênio no ambiente terrestre era 30 vezes superior. E a flutuação de temperatura também era maior e a diversidade de habitats era maior. E, e foi através disso que foi acontecendo essas modificações, essas adaptações em relação aos trentápolas. Bem, vou falar, dar uma continuidade sobre essa parte evolutiva, a irradiação e adaptativa da diversidade dos vertebrados, né? Então, tal expansão ela pode levar à formação de novas espécies, como podemos ver aqui na representação do slide, né? E dá origem a outras espécies, assim eles formam diferentes entre si, e com isso continua com características semelhantes, que denuncia sua origem em comum. Então, esse processo ele resulta na formação de várias espécies a partir da origem comum, como já falei. E essa origem comum é a parte da irradiação adaptativa, que é a evolução dos diferentes grupos de répteis, que são os primeiros vertebrados, a evolução de aves e mamíferos, os primitivos, e a evolução dos diferentes grupos de mamíferos a partir da aquisição da placenta, como também foi citado nos slides anteriores. E o exemplo da radiação adaptativa, ela ilustra esse fato dos períodos de intensas atividades evolutivas, dos períodos estacionários, que determina a atuação do processo seletivo. Bem, a morfologia do crânio dos répteis é uma forma conveniente também de selecionar a diversidade e as linhagens evolutivas dos répteis. Como consequência de um certo aumento no cérebro e nos músculos mandibulares, vários tipos de abertura também se desenvolveram no assoalhado da têmpora, na maioria dos grupos mais recentes dos répteis. Os músculos da mandíbula, parte da caixa craniana e da periférica da janela temporal, podendo passar através das aberturas quando se contrasse. Já eu trouxe o exemplo da anamiota aí, que é literalmente desprovido desse ânio. São os animais vertebrados cujo embrião se desenvolve sem a membrana que envolve o ânio, inclui peixes, anfíbios, e a ausência desse ânio é considerada a condição ancestrais em relação aos invertebrados. Já os aminiotas são todos os grupos cujo embrião são rodeados por essa membrana amniótica. E os répteis, por exemplo, eles pertencem a esses grupos que são relacionados aos dinossauros, incluindo
as aves. Bem, aqui dá para ver, né, o peixe, mais o tentrápolas, é, anamiotas, que tem característica como massa simples de músculos e simples mordida também, inicial. Já os tentápolas aminiotas, as características são músculos de posição verticais e músculos diferenciados e forte precisão da mandíbula. Mandíbula, isso. A evolução das tartarugas. Acredita-se que as tartarugas elas sejam descendentes diretos dos cotilossauros. A maioria reteve o crânio também e adquiriu muitas características especializadas. Os dentes foram perdidos, as mandíbulas são cobertas por placas e conciliação, o seu corpo está incluindo em uma concha protetora, né, as tartarugas, que é composta por essas placas ósseas que se depositam sobre essas escamas coccianas, e as placas ósseas edificam-se dessa derme da pele, mas funcionaram assim como as costelas agudas por parte interna do esqueleto, e a porção da placa que cobre o dorso, que é conhecida como essa carrapaça, né, e a porção vertebral como um plastão, bem. Aí acreditam assim que as tartarugas elas sejam descendentes diretamente desses cotilossauros. Eu trouxe um exemplo das tartarugas ancestrais e comparando com as espécies atuais, dá para perceber assim, ó, que as tartarugas ancestrais eram seres com pescoço duro, né, como dá para ver bem na imagem, rígido e incapaz de retrair a cabeça. Já as tartarugas atuais que são as espécies atuais, né, você dá para perceber que elas conseguem recolher a cabeça para dentro e fora dessa carapaça. Isso é acompanhado, na maioria das espécies, por um curvamento do pescoço numa dobra, né, que forma um S no plano vertical, mas um grupo de espécies também conhecidas, como na América do Sul, África, Austrália, desenvolveram também um método bem diferente, que elas retraem o pescoço em ser um plano horizontal e por isso são conhecidas como tartarugas com pescoço laterais. Então, antes, né, as tartarugas ancestrais, elas não conseguiam nem mover o pescoço, eram incapazes de retrair a cabeça. E dá para perceber que era assim dura. Já as tartarugas atuais, não. Dá para fazer essa retenção, dá para tirar, colocar fora. Bem, características gerais, né, dos répteis atuais, como mudanças para melhoria na ocupação do ambiente terrestre. Vou citar pontos mais adiante sobre a locomoção, a retenção de água, a respiração também, a alimentação e a reprodução. A locomoção, por outro lado, né, dá para ver aqui a coluna vertebral diferenciada em 5 regiões, costelas longas, ventilação de pulmões e patas com graus de apoio no solo. A tendência a diferente da coluna vertebral em 4 ou 5 regiões desse crânio, né? Essa região vertical que aumenta a possibilidade, a mobilidade da cabeça, na verdade, a região do tronco ou dorsal, que contém as costelas, e a região sacral também, que está relacionada com o pelve e a transição e a força das pernas para a locomoção dos esqueletos. E a região da cauda, com vértebras bem simplesinhas que contém num tronco. Vários tipos de locomoções, e eu trouxe 2 exemplos, que é a da lagartixa e lagartixa, bem, aqui ó, da lagartixas, garras e lamentas de dentes para apoiar superfícies verticais, e outro exemplo aqui é do lagarto, né, que é dedos e garras longos para ter um melhor apoio no solo. Outro tipo aqui são a jabuti, que tem dedos com garras e patas também, que são fortes para a sustentação do corpo pesado. O cácado, que tem pés e membranas para nadar, dedos com garras também para sair do rio e cavar, para enterrar os óvulos.
Vou dar continuidade e eu vou falar sobre os tegumentos, que é a estrutura dos revestimentos externos dos seres. Então, a pele deles, dos vertebrados, é epiderme e tem a característica estratificada por várias camadas celulares. Então, eles estão presentes nos anfíbios, que facilita o processo da respiração cutânea, como tem aqui um exemplo. Então, entre os anfíbios e os aniotas, eles têm uma relação de tegumentos de queratina. Então, também temos a derme, que é o conjunto da origem do mesodérmica, que mantém o material elástico, rico em fibras, colagenosos e elástico. E a hipoderme é incomum em células adiposas, que acumula gorduras, que estão presentes também no aniotas, e algumas variedades, como as escamas, pelos e penas, estão presentes em aves e mamíferos. Então, esses animais, eles têm um habitat semelhante, né? Os peixes e anfíbios. Também tem a respiração branquial cutânea e aparelhos ióides e o bombeamento muscular. E os aniotas, a respiração só pulmonar, por pulmões, e bem desenvolvidos, expandidos através do movimento. Das costas, as aves e escamados dos órgãos internos, quelônia e fora do crocodilo, e o diafragma dos mamíferos. Então, nós temos aqui dois tópicos e uma explicação sobre esses tópicos: crocodilo, aves e mamíferos. Os circuitos operam em várias séries. Ventrículos, devido ao fluxo sequencial obrigatório. Os quelônios e os lepidossauros, eles são a possível troca de circuito, septo vinculado parcial. Então, a endoderme das aves, ela pode voar, possibilitar a adaptação dela de voar sobre montanhas e lugares desertos, e também florestas e matas. E os mamíferos, eles evoluíram em duas etapas, né, gente? Que eles conseguem se adaptar tanto à noite e tanto ao dia, tanto a clima seco, tanto a clima quente. Então, podemos alternar os períodos de ventilação com períodos de apneia durante os mergulhos prolongados. E, por fim, para concluir, vou falar um pouco sobre essa teoria da evolução. E eu trago aqui a opinião do Darwin, né? Que toda a vida na Terra, ela tem um grau de parentesco. Então, se nós olharmos para a biosfera que existe em nosso planeta, é quase difícil acreditar, né? Porque aparentemente são diferentes, mas a primeira origem do primeiro organismo era unicelular. Então, ao longo de bilhões de anos, com a evolução das espécies, foram se diferenciando, né, e se adaptando ao ambiente. E por mais que sejam distintas, nós temos um grau de parentesco muito próximo. Então, a evolução, ela rege toda a dimensão do universo vivo e é a forma que entende o fenômeno da vida, através de uma perspectiva evolutiva, que sabemos que temos outras opiniões sobre o caso, e essa é a nossa a opinião do Darwin, e é o que trouxemos aqui para explicar o trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.